Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo aqui na TV Brasil e também pela Rádio Nacional. Campeonato Brasileiro Série A, mudanças na classificação. Corinthians e Cruzeiro assumem a ponta. Na Série B, 3 equipes dividem a liderança. O Bahia é campeão da Copa do Nordeste e a semana é de decisão na definição daqueles que vão passar para as quartas de final da Copa do Brasil. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Eles são técnicos de futebol. O primeiro que eu apresento é o Roberto Fernandes, técnico de futebol, técnico do Bangu, está disputando no momento a Série D do Campeonato Brasileiro. No estúdio da TV Brasil, em São Paulo, está o jornalista Fernando Camargo. Outro convidado nosso aqui no estúdio, no Rio de Janeiro, ele também é técnico, ex-jogador, René Weber. E conosco, como sempre, o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Bom, todos os anos um jovem talento do futebol brasileiro é negociado para o exterior. Um caso recente agora, o Vinícius Júnior, que foi vendido por uma fortuna lá para o Real Madrid. No entanto, os nossos técnicos não encontram o mesmo espaço na Europa, no exterior. Por conta disso, a nossa pesquisa de hoje é a seguinte, você anota aí. Por que o técnico brasileiro não tem mercado nos principais clubes europeus? Essa é a nossa pesquisa de hoje. Por que o técnico brasileiro não tem mercado nos principais clubes europeus? Você participa por 2 canais, pelo facebook.com/No Mundo da Bola Oficial e também no nosso WhatsApp, que é o 21 97148 9270. Desde já eu faço um alerta, a gente vai falar sobre isso e também sobre a aprovação, né? Estamos todos aqui aguardando, da Lei Caio Júnior. Vamos falar sobre esse assunto também no programa de hoje. Para começar, Roberto Fernandes, boa noite, prazer em recebê-lo. Por que o técnico brasileiro não tem mercado nos clubes europeus? Boa noite, Bocage, boa noite a todos. Eu acho que é um conjunto de fatores, né? A questão da língua, e aí também a gente tem que assumir um pouco da nossa culpa, não é? Porque se você dizer que a língua não atrapalha, é óbvio que atrapalha, né? E aí se a gente for ver quantos treinadores brasileiros dominam, não é? O inglês, o espanhol, e aí você pode falar, mas tem o tradutor. Não é igual, não é? Não tem a expressão, não tem a mesma verbalização. Então, acho que a língua é um dos fatores. Outro, a falta do chancelamento, não é, da Conmebol para os treinadores no Brasil. Né? Você vai hoje nos principais campeonatos do mundo e para você trabalhar lá, não é, eles pedem a chancela da UEFA. Aí eu te falo, mas eu não sou europeu, eu sou sul-americano. Então, tudo bem, cadê a chancela da Conmebol? Não tem. Né? Então, acho que esses 2 fatores aí, por si só, já praticamente aniquila a possibilidade de brasileiros hoje estar trabalhando em outros campeonatos de alto nível no mundo. Muito bem, então, a primeira participação, então, do Roberto Fernandes. Vamos a São Paulo falar com o Fernando Camargo. Boa noite, Fernando. Prazer em revê-lo aqui no Mundo da Bola. E a sua opinião sobre esse assunto? Boa noite, Bocage. Boa noite a todos aí no Rio. Satisfação falar com todos os nossos telespectadores. É mais ou menos isso que o Roberto falou, né? A questão do idioma é fundamental, é primordial nessa história de treinador brasileiro que não consegue sucesso no futebol europeu. Recentemente, a gente teve o Luiz Felipe Scolari, que teve sérios problemas ao dirigir o Chelsea, o Vanderlei Luxemburgo também, com uma passagem com a equipe do Real Madrid. E eu concordo com essa história da chancela da UEFA, o treinador brasileiro que não se atualiza, não se vangloria de ter um curso diferente, de ter uma chancela diferente no seu currículo, atrapalha também. Além da situação aqui do nosso futebol sul-americano, em que um técnico fica pouco tempo no cargo, né? São raros os treinadores que ficam mais de uma temporada e meia, 2 temporadas no cargo. Então eu acho que isso atrapalha muito os técnicos por aqui. E por isso também não tem sucesso fora do Brasil, Bocage. Muito bem, então, 2 participações já, vemos aí que a língua é uma questão que está pegando, né? René Weber, boa noite. Para você, é por aí? Tem mais alguma outra situação que dificulta o trabalho do treinador na Europa? Boa noite, Bocage, Márcio, Roberto. É isso que o Roberto disse, é exatamente o que acontece. Eu acrescentaria alguma coisa nisso. A visão que o europeu tem
do futebol brasileiro, principalmente brasileiro, é que aqui o jogador nasce, né, em todo lugar, é fácil desenvolver esse jogador, e eles nunca pararam para pensar, e é claro que param, e aí entra uma outra palavra que chama-se reserva de mercado, e quem formam esses jogadores aqui no Brasil? O Neymar, né, os jogadores todos, estou falando só do expoente nesse momento, né, nas categorias de base, nas equipes profissionais, quem incute na cabeça desses jogadores essa mentalidade, que é onde o europeu procura o jogador, o mano a mano, 1 para 1, que é onde nós temos vantagem. Toda a nossa vantagem, toda a nossa característica do jogador brasileiro nasce dessa virtude, né? São os treinadores brasileiros. E aí, o Roberto colocou muito bem, duas coisas fundamentais. A língua, né, que nós não nos preocupamos, mesmo aqui na América do Sul, os argentinos trabalham no Peru, na Colômbia, no Equador, e os brasileiros não trabalham. E aí a reserva de mercado, evidentemente, que eles sabem também, que o brasileiro se adapta bem a qualquer lugar para trabalhar. Eu posso falar com muita propriedade, eu trabalhei no total de 6 anos no mundo árabe, em várias equipes, inclusive na seleção do Catar, e eu percebo, né, a necessidade sempre da língua. No caso, o inglês, né? Embora falar árabe seja difícil, ninguém vai conseguir, mas a língua inglesa, principalmente, falar inglês fluentemente. E nós vacilamos nisso muito tempo. E aí, o que o Roberto disse aqui, o certificado. Mas, desculpe, mas durante muito tempo os técnicos trabalharam no mundo árabe. Exatamente, mas o que está acontecendo agora, Boccagi? Em 2015 eu estava, antes de vir para São Paulo de coordenador técnico, eu estava trabalhando no mundo árabe, nos Emirados Árabes. Como que eu consegui trabalhar sem o certificado? Eles pedem o certificado UEFA. Ora, a UEFA é uma confederação. A UEFA não pode exigir, ela disseminou no mundo árabe, na Ásia, em comunhão com a Ásia principalmente, um pouquinho com a Confederação Africana, exigir o certificado UEFA. Ora, o certificado que a CBF agora está passando a liberar para quem faz o curso, nós fizemos no ano passado, é infinitamente ou bem superior em carga horária à UEFA. Entretanto, nós não temos o reconhecimento da Conmebol e da própria FIFA. A Conmebol é uma confederação, né? Quem bate o martelo diz assim, a FIFA tem que dizer, olha, a Conmebol é igual à Ásia, que é igual à UEFA, que é igual à África, e a CONCACAF. Bem, se nós não podemos ir lá discutir na FIFA por vários motivos, politicamente o Brasil não pode não ter o reconhecimento do curso. Como que o país pentacampeão do mundo, como é que a Argentina é reconhecida os certificados dos argentinos? Né? Então é essa briga, que é o que você abordou, e muito bem, Boccagi, que é a discussão nossa dos treinadores. Nós tivemos no final do ano, temos um grupo discutindo diariamente, estamos tentando no Congresso Federal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Exatamente. Então é um assunto muito pertinente que tem a ver com o futebol brasileiro e o desenvolvimento. Muito bem. Nas nossas redes sociais, o André Carlos de Vera Cruz, na Bahia, tenho certeza que nossos profissionais não se qualificam para trabalharem na Europa. De Natal, no Rio Grande do Norte, a Lúcia Vasconcelos, não tem mercado porque os nossos técnicos têm pouca informação, eles assim, são pouco cultos no sentido de trabalharem lá fora. E o César Tenório, Márcio Guedes, fala o seguinte, os técnicos irem para a Europa, eles precisam se reciclar e buscar um aprendizado lá fora. Ele fala de Venturosa. Venturosa, o René Weber conhece muito bem Venturosa, não? Venturosa, onde fica Venturosa? Não sei exatamente. Vou chutar, tá? Esse moço aqui deve saber. Não sabe, não. Pode chutar. Vou dar um chute, Goiás. Goiás, errou, Márcio Guedes. Perto, não é perto. Longe. Fica em Pernambuco. Muito obrigado a vocês que nos acompanham de norte a sul, é uma cidade passando pelo Nordeste. De muitas aventuras. Isso, e já tem outra para o próximo bloco bem bacana aqui. Bom. Mas a sua opinião sobre a pesquisa, Márcio? Olha, já falaram praticamente tudo, né? E com mais propriedade, porque eles são treinadores, né? Eu diria assim, um pouco minha visão periférica, que durante algum tempo os treinadores ficaram um pouco estagnados aqui, do seu ponto de vista tático. Eles demoraram a ver que não é só habilidade dos jogadores, tinham que se impor e exigir um esquema de velocidade, força, ocupação de espaço. Eu acho que isso agora está, inclusive, numa evolução excelente, estamos chegando lá, e o próprio jogador está se conscientizando um pouco disso. Tem a questão da língua, evidentemente, e outra coisa, a própria desorganização do futebol brasileiro, o calendário que nós temos, passa para o mundo uma impressão de bagunça aqui, entendeu? Isso atrapalha tudo. Então, como o René falou, não sei se o René ou o Roberto, que lembrar o seguinte, a ideia que eles têm lá é a habilidade do jogador, o jogador craque que nasce feito, tanto que os grandes jogadores vão para a Europa logo. Então, aquela impressão de que o que fica aqui é segunda linha. E penso que na América Latina, os argentinos talvez tenham
tem o melhor mercado, porque tem a Espanha que fala a mesma língua, o espanhol é mais conhecido na Europa, eles talvez se preparem melhor do ponto de vista de linguístico, cultural, do que nós aqui. A nossa experiência, tivemos algumas experiências interessantes, né, com o Parreira, no mundo árabe. Parreira no Valência. Assim como os goleiros que eram esquecidos, de repente foram lembrados, os técnicos tiveram uma fase de lembrança que agora se dissipou um pouquinho, né? Então eu acho que, eu vou me repetir, se é o que eles disseram aqui, é exatamente tudo isso, que foi um pouco de culpa dos técnicos, um pouco de culpa do contexto, calendário, da situação do futebol brasileiro, enfim, tudo isso junto e misturado. Já que a gente está falando de treinador, um assunto que já desde março os técnicos de futebol no Brasil estão brigando por isso, a briga já tem quase 30 anos através da Associação Brasileira e agora surgiu a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, que é a aprovação, a regulamentação da profissão com a Lei Caio Júnior. Vamos ver um VT sobre esse assunto. Técnicos vestiram a camisa da Lei Caio Júnior este ano para apoiar uma nova tentativa de regulamentar a profissão de treinador de futebol. Entre outros itens, a lei define contrato com duração mínima de 6 meses. Períodos de concentração, viagens e pré-temporada devem ser pagos como acréscimos ao salário do treinador. Folga semanal após um dia de jogo. Registro do contrato de trabalho na Federação Nacional em até 20 dias. Um novo técnico só poderá ser contratado pelo clube após o pagamento da rescisão do técnico demitido. Um ex-jogador pode ser técnico, desde que passe por um curso de formação reconhecido pela Federação Brasileira de Técnicos de Futebol. Dorival Júnior, técnico do Santos, resume o porquê dessa cobrança dos treinadores no Brasil. Qualquer cidadão, ele pode se tornar um treinador de futebol. Independe de formação. Se eu for o presidente de um clube qualquer e de repente tiver a simpatia por um profissional de uma outra área, eu posso colocá-lo ali como meu treinador. Então é para vocês verem que realmente está muito escancarada, é uma profissão escancarada, ao mesmo tempo não é respeitada e é o mínimo que nós queremos a partir da elaboração desse projeto e da aprovação dele no Congresso posterior no Senado. Roberto e Renê, é a saída para a profissão de treinador? É essa regulamentação? Pode começar pelo Roberto. Eu acho que a questão da formação, como o Dorival falou, é o ponto-chave. Veja um exemplo, o futebol brasileiro é pentacampeão do mundo. O futebol brasileiro é referência. Nós não temos um curso aqui no Brasil que tenha a chancela da Conmebol e que permita hoje o treinador brasileiro atuar na Europa, atuar em outros campeonatos de maior visibilidade. Já o campeonato, já a Federação Argentina tem esse curso, inclusive, Márcio, esse curso ele pode ser feito online, tá certo? E você aqui no Brasil, e o treinador brasileiro, tirando esse curso na Argentina, é que ele vai conseguir essa chancela. E no Brasil não tem isso. Para você ter uma ideia do tamanho da coisa, de todos os treinadores brasileiros hoje atuando na Série A, Série B, Série C, o único que tem o curso da UEFA, o único que tem a pós-graduação, o único que pode trabalhar em qualquer campeonato no mundo é o Milton Mendes. Isso um detalhe, a residência fixa do Milton Mendes, treinador do Vasco, é na Ilha da Madeira, Portugal. Ele não mora no Brasil, né? Então, quer dizer, como é que ficam os treinadores brasileiros? Então, eu acho que, além das conquistas de qualquer trabalhador, né? A gente precisa também ter um curso, né? Onde a gente possa ter a formação dos treinadores, para que passe a ser mais respeitado. Nos 2 últimos anos, eu tive em 2 oportunidades na Europa. Eu visitei clubes onde eu fiz estágio e onde eu fiz workshop. Em Portugal, na França, na Espanha e na Itália, tá certo? Em qualquer um desses países, Márcio, o treinador é chamado de mister. Na Europa, treinador também vive de resultado, mas há um respeito pelo profissional. Há um respeito pelo profissional, tá certo? Aqui no Brasil não tem esse respeito, né? Aqui no Brasil, o treinador é mandado embora, ninguém tem nada, não recebe, não dá direito, não te pagam, tá certo? Não existe um contrato mínimo, não existe. Olha, eu te falo uma coisa, eu tenho 7 campeonatos brasileiros na Série B, 6 ou 7, tenho 2 na C e agora na Série D. E tenho 4 campeonatos brasileiros na Série A. São 17 anos de profissão, mais ou menos aí 18 clubes, 18 a 20 clubes, tá certo? Eu tive 4 clubes
que tive o registro feito como qualquer outro trabalhador, em 4 clubes. O Renê está envolvido com a Federação Brasileira, né? Nesse movimento. Nós estamos todos os treinadores, nós temos um grupo, falamos diariamente quase, cada um dando a sua opinião, buscando soluções, buscando ideias, buscando apoio político, que é o mais difícil, né? Então, só para reforçar o que o Roberto disse, toda a profissão ela é regulamentada, a do treinador não é. Nós não somos uma profissão. Como disse aí o Dorival. Como disse o Dorival muito bem. E isso agora com o problema do Caio Júnior no final do ano, quando ele não saiu no BID, portanto não recebeu o seguro, né? E a CBF já corrigiu uma pequena parte, me parece que a partir de março desse ano o contrato já vai ser registrado, vai sair no BID, então solucionou uma pequena parte. Mas qual é a questão principal? A questão principal do certificado. Né? A nossa carga horária, e aqui eu quero fazer uma lembrança ao Maurício Marques e ao Oswaldo, que são os organizadores do curso da CBF, e nós temos que trabalhar juntos nisso. A CBF, com os treinadores, com a própria mídia. É um assunto que o Márcio falou muito bem. A mídia se tem pouco conhecimento da causa. Ninguém sabe exatamente o que acontece. É por isso que nós temos falado e divulgado. Foi um acordo no curso do final do ano, de todo mundo. A gente combinou de usar a camisa, quem estava trabalhando naquele momento, para divulgar. Então, o nosso certificado, a carga horária nossa é muito maior e é presencial. Um treino, uma preparação intensiva durante aqueles 20 e poucos dias na granja. Coverciano, por exemplo, que é o curso na Federação Italiana na Itália, é muito longo, é espaçado, mas é 2 vezes por semana. Então, em carga horária, nós estamos muito bem. É uma questão só da CBF e os treinadores juntos conseguirem a chancela. Agora, eu acho que também a CBF, ao longo do tempo, se omitiu um pouco nisso. Ela podia ter tomado uma iniciativa muito maior em relação a isso, né?